Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que já tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui na Gol, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Um vídeo exclusivo pra falar sobre o Esquadrão, pra falar sobre o tricolor baiano, que tem um confronto difícil contra o Flamengo no Maracanã no próximo final de semana. E meu amigo tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, arbitragem, enfim, tem reencontro de Everton Ribeiro e também tem o Léo Vieira, o goleiro que tá chamando a atenção dos torcedores e ele que já furou a fila ali e se coloca como líder em defesas no Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais aqui, tá? Deixe seu like, inscreva-se que é muito importante pra gente, é importante demais pro crescimento aqui do nosso canal. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, vamos direto ao ponto. O Léo Vieira, cara, chegou ao tricolor baiano e furou a fila, né? Ele tem 7 jogos aí, se eu não me engano, com a camisa aí do Bahia e tá liderando a lista de goleiros com mais defesas no Campeonato Brasileiro. É inacreditável. Cara, evidentemente, é um goleiro que chegou agora, ele vai errar, ele vai ter momentos conturbados, vai ter momentos de crítica, vai ter altos, vai ter baixos. Mas eu acho que ninguém esperava que um goleiro, né, de mais de 30 anos, 35 anos eu acho, ele chegasse ali no Bahia e se tornasse protagonista, fazendo defesas de extrema importância. Defesas difíceis, que demanda reflexo, que demanda técnica, sabe? Saída de bola rebuscada, a reposição de bola dele é muito boa, por sinal. E ele tem chamado a atenção, tá? Ele completa 3 jogos no clube e se destaca. 3 jogos, tá? Eu falei 7, são 3, né? 7 foi lá no Mirassol, né? O Léo Vieira, meus amigos, mal chegou, já se firmou no time titular do Bahia. Ele foi contratado no fim do mês de março pro lugar do Ronaldo, que só deve voltar a jogar em julho desse ano. Então, assim, cara, o Bahia deu muita sorte. Deu muita sorte, né? Aliás, ou deram muita sorte ou eles foram muito competentes, né? Porque o goleiro até então deu certo, né? Passou aquela confiança que muito tempo o torcedor do Bahia não sentia no gol do tricolor com a chegada do Léo Vieira. Vamos supor que se não desse certo, o goleiro titular hoje seria o João Paulo, cara. E o João Paulo foi ficando pra trás aí, né? Virou reserva do reserva, agora reserva. Enfim, e o João Paulo, quando voltar o Ronaldo, a tendência é que ele seja o terceiro goleiro. E o Bahia, isso aqui foi uma informação que a gente está trazendo desde o mês passado, o Bahia não vai permanecer com o Ronaldo, tá? Se o Bahia pudesse, o Bahia já teria devolvido o Ronaldo pro Santos, mas acabou que não vai fazer isso, ele vai continuar aí até o final do ano, tá, meus amigos? Ó, o novo goleiro tricolor, ele furou a fila e ganhou sequência na equipe principal. Na última partida contra a equipe do Mirassol, fez defesas importantíssimas na vitória de virada, mas esse bom desempenho não é de agora. Tá? A galera que acha, não, ele tá agarrando, porque... Não, cara, ele já fazia defesas importantes na Chapecoense, só que a Chapecoense não é um time que vai brigar por coisas relevantes, com todo o respeito à Chapecoense, é um time que vai brigar pela permanência. Então, as defesas dele, muitas das vezes, não culminavam com vitórias, né? Não salvava, vamos supor, perdia de 3-1, mas ele fez 3 defesas grandiosas que evitou que fosse uma goleada, né? Então, só pra você ter uma ideia, ó, o Léo Vieira tava lá na Chapecoense, antes de defender o Bahia, o goleiro lidera o ranking de defesas, de mais defesas na competição, de acordo com o Gato Mestre, que é lá do GE. Olha só, dentre todos os goleiros, cara. Léo Vieira tem 10 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, sendo 7 pela Chapecoense e 3 com a camisa do Bahia. No total, o goleiro tem 46 defesas na competição. Os outros 2 arqueiros com mais intervenções são o Everson, do Atlético Mineiro, e o Fábio, do Fluminense. Só para você ter uma ideia, a relação é a seguinte, ó. Léo Vieira, Everson, Fábio, Walter, Carlos Miguel, Brazão, Léo Jardim, Lucas Arcanjo, Marcelo Rangel e Rafael. Dentre todos esses aqui, né, o Léo Vieira tá com 46 defesas, cara. Ele foi anunciado aí pelo Bahia dia 27 de março, né, após o Ronaldo sofrer uma luxação no cotovelo. Como concorrente da posição, o novo goleiro tem o João Paulo, né, que está desde a temporada de 2025, mas o novato levou aí melhor na disputa logo de cara. O Léo Vieira foi apresentado no dia 1º de abril, no mesmo dia estreou como titular na vitória tricolor sobre a equipe do Atlético Paranaense, na Fonte Nova. Desde então, o novo goleiro continuou na equipe nos jogos contra o Palmeiras e também contra o Mirassol. Abre aspas aí pro Rogério Ceni falando sobre o Léo, ó. O principal fator foi o ritmo de jogo. O João estava sentindo um pouco essa falta de ritmo. Pensei em dar essa chance pro Léo, que fez bom jogo com os pés. Tem calma, disse Ceni após a partida contra a equipe do Atlético. O Léo chegou ao Bahia depois de defender a equipe da Chapecoense nas últimas 3 temporadas e ser importante na campanha aí do acesso do time catarinense à Série A em 2025. Além da Chape, ele tem passagem por Juventude, Atlético Paranaense, né, o Goianiense e também pelo São Paulo. No tricolor, ele atuou
inclusive ao lado aí do Rogério Ceni. Agora ele vai ter um confronto contra a equipe do Flamengo no Maracanã, né? E vai depender muito dele também para fazer boa defesa. Tá? Aliás, para não deixar a defesa ser vazada contra um dos principais ataques aí, vamos dizer assim, do futebol brasileiro. Outra coisa que eu queria falar aqui rapidamente, meus amigos, é sobre a situação do volante, o jogador do Paysandu, Pedro Henrique, de 18 anos. Por que eu estou trazendo isso aqui, né, num vídeo de notícias aí do Bahia? Porque a gente sabe que o Grupo City é um time que é um grupo que gosta de jogador de jovem promessa, mas esse cara ele tem chamado muito a atenção do futebol nacional e internacional. Tá bom, meus amigos? O volante Pedro Henrique tem 18 anos, revelação do Paysandu, tá? E o Flamengo já se antecipou para tentar a contratação desse atleta. Segundo a apuração lá do Globoesporte.com, o Flamengo quer pagar 3 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos do jogador. Tem clubes também lá da Europa, clubes de Portugal, que têm interesse no atleta. Tá? Parece que é o Braga, dentre outras equipes. Aqui, ó. Além do Flamengo, o Pedro Henrique já havia recebido propostas do Internacional e Fortaleza, ambas rejeitadas pela diretoria bicolor. Estrela Amadora e Braga, clubes de Portugal, também fizeram investida pelo atleta. O Pedro Henrique subiu ao profissional do Paysandu em 2025, na reta final da Série B, quando a equipe estava com o rebaixamento praticamente decretado para a Série C. Então, cara, ele é um volante, estava vendo aqui algumas imagens dele, joga demais, é um meia ali, é um camisa número 5, que também sabe jogar de 8, muito técnico, joga demais e vários clubes estão de olho no Pedro Henrique de 18 anos. Eu acho que seria um baita reforço aí, jovem de 18 anos para o time aí do Bahia, é o típico reforço que o Grupo City gosta, tá bom? Final de semana tem Flamengo e Bahia no Maracanã, reencontro de Everton Ribeiro com o rubro-negro carioca, agora ídolo do time tricolor. Everton Ribeiro de novo vai pisando aí no Maracanã, e todas as vezes que ele pisa no Maracanã, ele é muito saudado pela torcida carioca, tá, meus amigos? Mas a torcida do Bahia tem uma preocupação, e essa preocupação não passa apenas pelo clube de regatas do Flamengo, passa pela arbitragem, tá? Vai sair aí os relacionados pro jogo, né, o trio de arbitragem, o quarteto, o VAR, e devido aos erros consequentes, né, a favor aí do clube de regatas do Flamengo, e os erros contra o Bahia, que vão se sucedendo a cada rodada, o Bahia está muito ligado para saber quem vai ser. No jogo contra a equipe do Palmeiras, simplesmente eles colocaram o árbitro mais inexperiente de todo o campeonato. Isso chamou a atenção e deu problema. Tá? Agora a diretoria do Bahia espera que no Maracanã, contra o Flamengo, seja árbitros experientes imparciais, que não conduzam o jogo a favor de um ou outro e que não tentem ser protagonistas da partida aí no Maracanã. Então há essa preocupação por parte do Bahia quanto à arbitragem. O Bahia está monitorando muito de perto aí com a CBF e o Bahia está muito preocupado com o desencadear dessas escalações. Mas diferentemente do que não acontecia anteriormente, o Bahia ia deixando acontecer, agora o tricolor baiano está observando, muito próximo, muito perto, as escalações, tá se fazendo presente mais na CBF e, consequentemente, está tendo mais voz, né, em relação à arbitragem, em relação aos erros. Então o Bahia está sendo mais ouvido, vamos dizer assim, pela CBF depois dos erros consequentes que teve, acabou prejudicando o Bahia, que poderia estar ainda mais alto, né, ainda mais bem colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, para deixar você super bem informado. Eu sou o Jonas Stam, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!